Tentando reconectar. Tem que botar aqui mesmo. Vamos lá. Vamos aguardar aqui uns minutinhos. Adeus. Boa noite, Karina. Bem-vinda. Toda a glória. Ele está por aqui. Adeus. Toda a glória. Adeus. A bispa chegou. Ficar aguardando aqui ela mandar mensagem. Toda a glória a Deus para sempre. Amém. Se já tiver aqui, me avisa, tá bom, Lucimeire? Glória a Deus. Creio que vai ser um tempo precioso de compartilhamento da palavra. Deixa eu ver aqui. Já vou mandar o convite aqui. Já vai compartilhando, né? Ela ainda não chegou. Vamos aguardar. Seja bem-vinda, Tânia. Apareceu aqui. Vamos aguardar a Lucimeire chegar. Creio que o Senhor é bom, Ele tem uma palavra para nossas vidas. Amém, Ele chegou. Vou mandar agora, tá bom? Seja bem-vinda, Tânia. Paz do Senhor a todas. Vou mandar agora. Pronto. Já... Amém. Ainda não te vejo. Eu também. Mas... tinha sumido tudo. Ô, Jesus, não entendo, mas vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir em nome de Jesus, né? Vão avisando a gente aí, gente, vocês que estão aqui conosco. Qualquer coisa, tá bom? Sejam todos bem-vindas. Bem-vindos. Nós vamos orar, né? Vamos aproveitar esse tempo aqui. Estamos aqui. Não consigo ver a Bispa Lucimeire, mas vamos lá, né? Porque nós não podemos nos deter, não é verdade? Eu me chamo Elaine Batalha. A graça e a paz do Senhor Jesus, né? Sou da igreja, né? Diaconisa na igreja, Assembleia de Deus me semeando cura. E creio que o Senhor tem um tempo para nós aqui, uma noite de palavra, né? Porque quando a gente se reúne para falar da palavra do Senhor, nós cremos que coisas estão sendo construídas, né? Pontes estão sendo feitas ali onde se estabelece a comunhão, né? A mesa onde nós estamos sendo ali alimentados, e isso é muito, muito importante, né? E nós vamos começar a orar, depois eu vou passar para a Lucimeire, e ela vai estar também se apresentando, falando em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. E boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus, né? E depois a diaconisa, né, que fez esse convite para participar dessa live, falando, né, de uma mulher preciosa, né, uma mulher exemplo para cada uma de nós, né? Verdade. Creio que vai ser um momento assim, uma experiência, um momento bom, sim, né, que nós vamos falar. Amém. Dessa maravilhosa, né? Amém. Verdade. Amém. Vamos orar, vamos selar esse lugar aqui, esse ambiente, né, com
a presença do Senhor. Seja bem-vinda, Letícia, não sei se eu já falei, Tânia, Hélida, Karina, sejam bem-vindos, glória a Deus. Compartilhe essa live, porque nós iremos falar aqui tudo que o Senhor colocar no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor já vem, na verdade, né, ministrando em nosso coração, e eu creio que Ele tem muito mais para nós nessa noite. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo, muito obrigada, Senhor, por aqui estarmos. Pai Santo, Pai Poderoso, eu te dou glórias, eu te dou honras, eu te dou louvores, Pai, por esse momento que aqui estamos, por cada vida também que se faz presente nesse momento, por cada pessoa que está aqui, Pai, que foi convidada, Deus, que recebeu o link e está aqui participando. Pai, eu te louvo, Senhor, por cada vida e que tudo que for falado aqui, Senhor, seja para honra e glória do teu nome. A tua palavra diz, né, que tudo que for que nós fizermos, né, quer comamos, quer bebamos, tudo na nossa vida precisa expressar glória ao Senhor. Precisa expressar louvor ao Senhor. E foi de fato para isso que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para te render honra, para te render glória, para te render louvores. E por isso, Senhor, deixamos aqui que o teu Espírito Santo fique à vontade para nos ensinar, que o teu Espírito Santo fique à vontade para falar conosco. E nós queremos aprender. Tudo aqui é para ti, para a tua honra, para a tua glória. Abençoa a minha vida, abençoa a Lucimeire, cada um que aqui está presente, nos guarde, nos cubra com teu sangue, em nome de Jesus, Senhor. E aqui, Senhor, estamos para falar do teu amor, falar daquilo que o Senhor, das verdades que o Senhor tem nos feito, Deus, viver contigo. Em nome de Jesus, declaramos esse momento aqui consagrado ao Senhor e seja bem-vindo, Pai, em nosso meio, em nome de Jesus, porque tudo é teu, tudo é para ti, tudo é por ti, em nome de Jesus. Amém. Como eu já me apresentei mais uma vez, vou me apresentar, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, sou Elaine Batalha, e vejo aqui a Solange também, seja bem-vinda, Solange. Laudiceia, seja bem-vinda em nome de Jesus. As pessoas que apareceram aqui para mim nesse momento. Eu sou de Aracaju, Sergipe, né? É o menor estado do Brasil em termos de tamanho territorial. E já vou passar aqui para a Lucimeire, fica à vontade. Nós estamos aqui para falar do amor do Senhor. E eu quero também ouvir, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus, os testemunhos, aquilo que edifica, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Então eu vou passar para a Bispa falar, fica à vontade, e aí a gente vai conversando aqui, vamos vendo também que as pessoas também vão conversando conosco, aquilo que elas vão compartilhando, em nome de Jesus. Fica à vontade, Lucimeire. Obrigada. Bom, né? Como eu disse, né? Agradeço a Deus primeiramente, depois a diaconisa que fez o convite, né? Amém. Nós vamos falar de uma mulher que é um exemplo, né, de fé para mim, para você, uma mulher que nos ensina muito. Nós vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus, uma mulher uma jovem, né, de Nazaré, e ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Eu creio que ela se sentiu honrada, né, que ela ficou feliz por aquela escolha, né? E ela aceitou aquela missão com fé, com coragem, como serva, com humildade. E essa mulher, ela acompanhou, né, o ministério do seu filho desde o nascimento até a crucificação. E sendo, né, um modelo de oração, um modelo de devoção, intercessão na fé cristã para todas nós. Maria também, ela era noiva de José, né? Que recebe o anúncio do anjo Gabriel que ela iria conceber pelo Espírito Santo. Sim. Embora virgem, né? Mas a resposta dela foi de obediência. E ela disse: eis-me aqui a serva do Senhor. Nós vemos, né, que nos dias de hoje é difícil, né, a gente receber muitas vezes algo do Senhor, né, as pessoas, né, e dizer: eis-me aqui, Senhor, né? Ela não, ela recebeu aquilo, aquela missão para ela e disse: eis-me aqui. Então, essa mulher, ela nos ensina
muito mais sobre a obediência a Deus, sobre eu e você obedecer ao Senhor. Porque a resposta dela foi: eis-me aqui. E essa mulher, ela enfrentou muita coisa, ela enfrentou desafio, ela enfrentou a sua gravidez só, solteira, né, na época, uma virgem ali em Belém, testemunhou o nascimento em um estábulo, Sim. adoração dos pastores, dos magos, tudo isso, ela ficou ali, né? Ela acompanhou o ministério de Jesus, desde o nascimento. Carregou o nosso Salvador na sua barriga. E ainda acompanhou tudinho. Lugares humildes, né? Onde Jesus nasceu. E ela foi presente nos milagres. Sim. A intercessão nas bodas de Canaã. Ela demonstrava confiança no poder de Jesus. Amém. Muitas vezes, não entendia. Mas, mesmo assim, ela guardava as coisas no seu coração. Amém. Vai dizer que ela confiava em Jesus, no ministério de Jesus. Então, como ela acompanhou tudo com firmeza, a dor, até a cruz, ela acompanhou tudo do seu filho. E eu imagino, né, que foi uma experiência boa, porque ali ela ia carregar aquele que nos dá salvação, que nos dá o direito hoje de estarmos falando da palavra, mas também ela passou por momentos muito difíceis, porque fala que ela acompanhou desde o nascimento até a crucificação. Imagina assistir, ver tudo ali, né? Sim. E essa mulher, ela foi um exemplo de vida, um exemplo de fé, um exemplo que eu e você não devemos desanimar por qualquer coisa. Sim. Um momento ao qual nós devemos enfrentar, assim como ela enfrentou. Sim. E a perseverança, o legado que ela deixou para mim e para você. Presente com os apóstolos em oração, a ressurreição, o início da igreja, que representa um modelo, a confiança no invisível, o sim de Deus incondicional. E muitas vezes eu e você temos que ver algo para a gente continuar crendo. Ela não. Ela creu no invisível. Ela creu no impossível. Porque ali geraram um filho, né? Sendo virgem. Então, mas ela creu, ela teve fé, ela aceitou aquela missão para ela. Uma mulher de virtude, obediência, coragem, que ficou ali, que foi perseverante na sua fé. Na verdade, essa mulher, ela deixa um discipulado para mim e para você. Sim. Porque ela se tornou um instrumento para a entrada do nosso Salvador no mundo. Ela foi uma mulher, como que eu posso falar? Ela foi agraciada por Deus, sendo a mãe de Jesus. Que honra, né? Ser a mãe de Jesus. A mãe daquele que também sofreu, né? Que foi crucificado por amor a nós. Mas Maria se manteve firme. Foi fiel. A vida de Maria desafia a minha vida e a sua. Sim. A nossa compreensão sobre o significado de se entregar totalmente a Deus. Porque muitas vezes, né, as pessoas têm medo, têm receio de se entregar totalmente a Deus. E ela não. Ela creu, ela teve fé, ela foi perseverante, ela foi corajosa, foi uma mulher muito forte, porque ela se entregou totalmente a Deus. E a vida de Maria, eu creio que não foi fácil, pois ela não era uma super-heroína. Ela não era uma deusa, mas sim com uma fé extraordinária, com uma fé que supera tudo.
Será que eu e você temos essa fé? Será que eu e você conseguimos ter essa fé para a gente enfrentar qualquer desafio que venha sobre as nossas vidas? Porque ela enfrentou. Verdade. Gerou Jesus, aí depois, né, assistiu tudo, né? Jesus nasceu em um lugar humilde, ela assistiu tudo, até a crucificação. Imagina tudo isso. Não. E depois a ressurreição do nosso Jesus. Aleluia. Então foi um desafio para Maria. Mas ela creu no impossível. Ela creu naquilo que ela não via. Ela creu naquilo que ela acreditou. O anjo anunciou a ela. E ela simplesmente disse: eis-me aqui a tua serva. Ela aceitou aquele desafio para a vida dela. Ela ainda era noiva. Ela era uma virgem. Mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. E isso para mim e para você significa tudo. Muito. É um exemplo para mim e para você. Exatamente. Um exemplo de fé. Um exemplo ao qual eu e você devemos parar, pensar, analisar e se entregar mais a Deus. Amém. Crer mais no impossível. Amém. E ela creu, ela teve fé. Ela creu no milagre, naquilo que ela não via. Que eu e você podemos ser assim, pelo menos um pouquinho, como Maria. Amém. Crendo no impossível, crendo no milagre, crendo naquilo que eu e você não vemos. Amém. Mas lá na frente, eu e você sabemos que vai ser um milagre ao qual Deus vai realizar nas nossas vidas. Amém. E o que mais nos impressiona é que essa mulher ela teve a capacidade de confiar. Sim. Ela creu naquilo que ela não via. Continuou ali. No milagre dela, que foi um modelo ideal de mulher nos planos de Deus. Amém. Que eu e você possa ser mulheres ideais, mulheres que estamos nos planos de Deus. Amém. Que Deus olhe para mim e para você e veja um pouquinho de Maria sobre Amém. nós. Porque, como eu disse, né? A gente, às vezes, consegue acreditar só naquilo que a gente vê. Só naquilo que, muitas vezes, a gente pode tocar. Então, que eu e você podemos fazer uma análise dentro de nós. Que nós podemos pensar, repensar, que não é dessa forma. Que nós devemos não acreditar só naquilo que nós vemos, naquilo que nós podemos tocar, naquilo que já está realizado, mas que nós podemos acreditar no impossível, crer no impossível. Crer naquilo que ainda não vemos, que não tocamos. Verdade. Que nós podemos ser como Maria. Amém. Nós podemos ser um exemplo, assim como ela foi o nosso exemplo. Sim. Uma mulher forte, corajosa, uma mulher determinada, uma mulher que estava pronta para encarar os desafios. Muitas vezes a rejeição por ela ser uma mulher virgem, mas que estava ali. Eu creio que cada dia mais crescia, cada dia mais aparecia que ela estava gerando um filho. Então ela teve os desafios dela. Ela teve que enfrentar muita coisa para ela poder chegar no milagre que ela via. No milagre ao qual ela poderia tocar, no milagre ao qual ela poderia ver ali na frente dela. Passou por muitos momentos, eu creio, de alegria depois, né? E depois ver o seu filho sendo crucificado. Mas Maria não abandonou, ela foi perseverante. Ela enfrentou os desafios com muita fé, com muita coragem. Que eu e você podemos ter a fé de Maria. Amém. Que eu e você podemos ser mulheres determinadas, mulheres fortes, mulheres ao qual nós podemos ter a certeza que pela nossa fé nós vamos conseguir gerar muitos milagres. Amém. Que pela nossa fé, pela nossa determinação, nós podemos cada dia mais crer no impossível, naquilo que nós não vemos, naquilo que o Senhor entrega para mim e para você,
Que nós nunca venhamos a rejeitar aquilo que o Senhor entrega para mim e para você. Amém. Mas que nós podemos ser confiantes, que nós podemos manter os nossos pés firmes, que nós podemos manter a nossa fé firmada no Senhor. Se eu e você conseguir ser um pouquinho de Maria, obediente, e dizer para Deus, eis-me aqui, para fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordena. Eu creio que a nossa vida, ela é melhor. Aleluia. Quando eu e você obedecemos a Deus, nós podemos ter a certeza que o nosso milagre é certo, que as bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre tudo aquilo que nós colocamos nas nossas mãos, a gente crê que é melhor. A gente crê que tudo dá certo, que nós podemos continuar o legado que Maria deixou para mim e para você, que nós podemos continuar nessa fé, que nós podemos continuar sendo mulheres de fé, mulheres unidas, mulheres que oramos uma pela outra, mulheres que enfrentamos os desafios, que nós podemos ver Deus nas coisas simples, que nós podemos ver Deus em tudo, aonde a gente andar, que nós podemos ser espelho, que nós podemos nos espelhar naquilo que Maria deixou, naquilo que Maria foi, naquilo que Maria nos ensinou, que é um legado bom para mim e para você. Amém. Porque imagina a Maria ali, e de repente receber do anjo que ela iria gerar Jesus, mas pelo Espírito Santo. Eu imagino que naquele momento ela se entregou. Ela estava ali com o seu coração aberto. Sim. Ela estava ali disposta a receber aquela ordem, aquilo que Deus tinha ordenado para ela, que o anjo falou para ela. Ela recebeu. Ela aceitou. Como eu disse, eu imagino que ela enfrentou muitos desafios, porque ela poderia ser rejeitada pelas pessoas, por José, mas ela aceitou. Ela se manteve firme. Uma mulher corajosa. Uma mulher extraordinária. Amém. Uma mulher temente a Deus. Que eu e você podemos continuar esse legado que Maria deixou. Amém. Mas que nós podemos ser firmes, ser perseverantes e nos mantermos corajosas. Que as provas do dia a dia, que as lutas do dia a dia não venham a interromper aquilo que Deus tem sobre a minha e a sua vida. Que os problemas que nós enfrentamos, porque ela enfrentou muitos, mas não desistiu. Que eu e você possa ser como ela. Amém. Menos um pouquinho. E não desistir. Com tudo que se levantar contra nós. Com tudo que se levantar contra as nossas vidas. Contra o nosso ministério. Que nós podemos dar continuidade. Amém. Mas com alegria no nosso coração. Com Amém. fé. Amém. Sempre perseverando naquilo que vamos fazer. Sempre perseverante e confiante no Senhor, que é o dono de tudo. Que tudo que eu e você fazemos é para Ele e por Ele. Amém? Foi essa palavra, irmãos, que eu estudei, irmãs, que eu estudei, e que eu dei uma pesquisada, mas que nós podemos continuar sendo como Maria. Sim. Um exemplo de fé para outras mulheres também. Sim, verdade. Porque eu e você nós sabemos que enquanto eu e você estamos na casa do Senhor, com a nossa fé firmada, dando continuidade nesse legado, dando continuidade na fé de Maria, na caminhada, tem muitas mulheres que estão se perdendo, muitas mulheres que estão desanimadas, Sim. porque vem as lutas e muitas vezes a fé está fraca.
Mas eu quero deixar para você também que a palavra de Deus nos ensina que quando nós achamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Aleluia, é verdade. Nós vamos continuar. Que eu e você nunca pensem em desistir. Que Amém. quando muitas vezes vir algo na minha e na sua vida, tentando fazer nos parar, que nós podemos sempre lembrar de Maria. Que nós podemos sempre pedir a Deus para que a gente nunca venha desanimar. Para que a gente nunca venha fraquejar. Amém? Amém. Passo para Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso. Eu sempre, uma das personagens bíblicas, assim, minhas, de mulheres favoritas, né? Eu sei que tem muitas, minhas irmãs, tem muitas. Se a gente for falar aqui, não dá tempo, né? São muitas mulheres de fé que nos inspiram em toda a Bíblia, mas a Maria, não é porque estamos falando dela, não, né? É porque eu mesma, particularmente, é uma das personagens, assim, para mim, que, sabe, é interessante que, se a gente, em toda a Bíblia, a gente for olhar, tem história de mulheres, tem histórias mais profundas, né? De mulheres na Bíblia, como Débora, como Ana, enfim, como outras pessoas, assim, outras mulheres, né? E Maria, a gente vê aqui algumas coisas no Novo... pelo menos, eu meditei em Lucas, né? Não sei se foi a mesma passagem que a bispa meditou, mas eu meditei em Lucas, né? Capítulo 1. E a gente pode ver que é bem curtinho, né? É ali entre o capítulo 1, aí depois vai o capítulo 2, que fala do cântico, né? De Maria. E o 1 e o 2. E são poucas passagens assim que vai falando sobre Maria, né? Como a bispa bem comentou aqui em relação às bodas, né? De Caná. E Sim. a gente percebe, né? E a gente percebe como que... mas o que ficou registrado, pelo menos, são coisas que impactam, né? A nossa vida. É coisa que deixa realmente um exemplo para a gente seguir. Então, até comentando aqui o que a bispa falou, ela disse, eis-me aqui. Ela recebeu uma missão, né? Eu anotei aqui o que ela falou. O que a bispa falou. Falou de humildade, falou de fé, falou de coragem. E aí, realmente, é tudo isso que a Maria, mãe de Jesus, representa para nós. Né? Deixa como um legado, né? Ela construiu. E o interessante que eu acho que, lendo a história, né, da Maria, mãe de Jesus, eu até deixei aqui algumas coisas anotadas também para comentar aqui. Gente, a passagem fica em Lucas capítulo 1, tá? A partir do 26, que fala aí todo o trajeto, toda a conversa do anjo, né? E a gente está comentando aqui de uma forma, né, assim, e eu não sei se a bispa vai né, concordar comigo, mas eu acredito que sim. Maria, ela tinha pouca idade, né? Então, era jovem, mas na idade, né? Porque eu acredito que assim, que ela tinha um certo preparo do Senhor já. Porque, né? Porque receber uma missão dessa, não estou dizendo também que a gente vai ser 100% pronto em tudo, né? Tem coisas da nossa vida que a gente é o processo, né? Deus vai nos construindo, né? Tem gente que quer estar 100% pronto. Não, quando eu tiver 100% pronto, aí eu começo a fazer a obra. Não é assim, né? Tem coisas que realmente exigem um pouco de preparo nosso. Mas tem coisas que Deus vai nos capacitando durante a jornada, né? Então, eu aprendo muito com a vida da Maria, é isso. É não desistir. E ela tão nova, ela poderia dizer, mas tem mulheres muito mais velhas, tem mulheres mais capacitadas, né? Ela poderia dizer assim, tem mulheres mais... Né? Não, ela simplesmente, ela perguntou, fez algumas perguntas, né? Temeu, e o anjo disse, não temas, né? Maria, não temas. E agraciada, né? Agraciada, que é o que o anjo fala com ela. Então, eu acho tão interessante porque o Senhor já tinha algo planejado para a vida dela. É como cada um de nós aqui. Deus tem algo planejado nas nossas vidas. Deus quer gerar alguma coisa dentro de nós. É verdade. Né? Assim como a bispa. Não dá tempo aqui, mas eu creio que ela tem muitos testemunhos.
Deus gerou muita coisa dentro dela e está gerando. Glória a Deus. Isso, né, requer de nós coragem para seguir. Só que exige fé. Então, como que a gente vai gerar algo que a gente não acredita? Paz do Senhor a todos, queridos, sejam bem-vindos. Como que a gente vai gerar algo se a gente não acreditar? Se a gente não confiar, e a bispa falou aqui sobre isso. Né? Nós precisamos confiar naquele que fez a promessa, naquele que está nos entregando aquilo que ele está nos confiando. Imagina se Maria chegasse eu vou desistir porque não, é muito pesado isso para mim. Como é que... bispa, veja só, que interessante. Eu não consigo mandar mensagem aqui, mas enfim, vamos continuar. Para mim não aparece mensagem. Eu fico pensando, o que se passa na cabeça de uma jovem, né? Da cidade de Nazaré, Galileia. É uma cidade simples, pobre, improvável, né? E de repente chega e recebe uma promessa assim, sobrenatural. Sobrenatural, né? Porque uma pessoa receber a virtude do Espírito Santo, né? Sendo virgem, daqui a pouco diz que vai conceber, é uma coisa sobrenatural. Nós estamos falando aqui de coisa sobrenatural, né? Mas foi algo específico para Maria. Foi a missão que Deus chamou ela para realizar, né? Levar um mestre, o salvador do mundo ali, inclusive da própria vida dela. Da própria vida dela. O salvador da vida dela, ela estava gerando. Então, muitas das vezes, a gente vai se pegar assim, nesse... meu Deus, como será? Isso é muito grande para mim. A gente não tem situações que a gente olha assim, isso é muito grande para mim. Isso é muito maior do que eu. E geralmente Deus vai fazer isso na nossa vida. Ele vai fazer coisas, né? Ele vai querer gerar em nós coisas muito maior do que a gente. Né? E vai requerer de nós obediência, né? Coragem. Aí a gente olha assim, meu Deus, né? Numa sociedade na época, até hoje mas naquela época muito mais, onde as mulheres não tinham, né, voz, né? Então, Maria passou por muitos riscos. Então, por isso que o anjo chega e diz para ela assim, mas não temas, porque Maria ela estava comprometida com José, ainda não eram casados. Por isso que ela questionou, mas como isso vai ser? Né? Como isso vai ser? Eu não conheço o homem, eu não sou casada ainda. Então, ela fez perguntas inteligentes. Então, não é errado a gente fazer perguntas para Deus. Senhor, como vai ser? Mas, Senhor, e isso? Né? Eu acredito que Maria, tanto que ela teve resposta do anjo. Então, dependendo do nosso coração, as nossas perguntas vão revelar a nossa fé ou a nossa falta de fé. Né? Verdade. Né? Então, ela chega diante do anjo e ela pergunta, mas como isso vai ser? Porque eu sou virgem, não conheço o homem, então como é que vai ser? E aí o anjo explica para ela, não, vai descer sobre você, né, a virtude do Espírito, a sombra do Altíssimo, como a palavra diz lá, e aí ele te envolverá e você vai conceber. Então, aí ela entendeu. Aí ela compreendeu. Então, entendi. Então, vai ser algo além da minha compreensão, digamos assim. Naquela época, a minha compreensão. Porque hoje a gente lê a palavra, a gente lê a Bíblia, e a gente acha, né, que foi tudo, a gente olha a Bíblia assim de uma passagem. Mas se a gente for ler a Bíblia assim mesmo, pensando, sabe? A gente vai ver que é algo assim surreal, sobrenatural. Para uma menina, uma jovem pobre, simples, eu até botei aqui, ela não olhou para as circunstâncias, e era uma mulher pronta. Eu e você precisamos estar prontos para certas coisas. Verdade. Outras, o Senhor vai nos preparando. Mas a gente tem que ter, como Abraão, quando Deus chamou Abraão, fez a promessa, e depois Deus pediu Isaac. A gente não vê esse homem questionando. Mas como? Como que o Senhor vai tomar algo que o Senhor já me deu, que diz que é promessa? Né? E ele simplesmente renuncia. E vai até o Monte Moriá disposto a sacrificar. Então, nós vemos a mesma postura da Maria. Ela foi capaz de renunciar sua juventude, quem sabe até perder o seu relacionamento, que a gente sabe que não perdeu porque Deus falou com José. Mas ela não sabia como isso ia acontecer. Então, era uma mulher que amava Deus.
né? Amava Deus, amava a lei do Senhor. Era uma mulher de fé. Era uma mulher que conhecia o Deus que servia, né? Conhecia. Então, foi por isso que ela foi vista. Então, nessa noite, eu quero te dizer, não importa de onde você seja, qual seja a tua origem, a situação que você se encontra. Se Deus achar em você um coração corajoso, disposto a renunciar e que tenha fé nele, ele vai te achar. Ele vai te encontrar. Né? Então, o Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar com o exemplo de Maria. Eu não sei, né, a bispa, mas eu pouco escuto pregações sobre Maria, sabe? Eu não sei se não estou puxando sardinha, porque é uma das personagens que eu, assim, mulheres da Bíblia que eu amo, né, do Novo Testamento, mas a Maria, meu Deus, a gente quase que não ouve. Eu não sei se é porque nós evangélicos temos um certo receio de falar em Maria, né? E eu não sei, estou aqui imaginando, né? E aí a gente pensar que é idolatrar e tal, mas eu sinto falta de mensagens mais profundas, assim, a respeito da vida de Maria, como a bispa Lucimeire falou aqui, né? A vida dela dá um discipulado, é uma história a ser seguida, né? Depois, Jesus crescendo, outros adultos, já não conta muito, né? Não fala muito detalhes sobre ela. A gente vai vendo pontos, assim, no ministério de Jesus, mas como que ela foi importante no ministério de Jesus, né? Como que ela foi uma mãe mesmo ali, presente, né? E é tão poderoso porque Deus chega, o anjo diz para ela, salve a agraciada, né? Ou seja, imagina, Deus chegar para mim e para vocês e dizer, né? E ele vai nos chamar naquele grande dia, né? Vinde benditos de meu Pai, né? Possui por herança a terra, né? E os céus. Então, eu fiz aqui algumas anotações, mas queria me deter realmente ao que a bispa Lucimeire falou. Ela falou que a vida de Maria nos desafia mesmo, nos confronta, né? Nos confronta. E sempre que eu estudo a história de Maria, eu sempre, todo ano, eu paro um minutinho do meu tempo para estudar. É por isso que eu quis começar com ela. Porque todo ano, eu sempre estudo a vida de Maria. Né? Eu faço a leitura bíblica agora anual toda, completa, e alguns pontos que vão me chamando a atenção, eu fico ali, né? Só meditando. Mas pego a história de Maria ali e fico ali, o Senhor, estudando. E eu sempre me encanto. Toda vez que eu leio, parece que é a primeira vez, né? Eu não sei se vocês aqui têm essa experiência. A palavra de Deus se renova, né? E a capacidade de confiar em um modelo ideal de mulher a ser seguido. Foi o que a bispa falou aqui também, que eu achei muito interessante. Um modelo ideal para a gente seguir na nossa caminhada, na nossa vida. Uma capacidade que ela teve total de confiar, de se entregar, né? De dizer assim, cumpra-se em mim, né? Eis-me aqui. Então, era uma mulher que era profeta, né? Que disse assim, eis-me aqui. Ela recebeu uma missão, é como Deus falou, né? Se eu não me engano, foi a Jeremias, a quem enviarei? Quem há de por mim? Essa mulher, ela respondeu essa passagem. E olha que, Jesus, que o anjo não chegou assim perguntando se ela queria. Então, muitas vezes, né? Muitas vezes Deus vem na nossa vida e não vai perguntar se eu quero, não. Né? E você vê que Deus não contou tudo o que ia acontecer na vida de Jesus. Imagina. Né? Você está ali recebendo uma notícia que vai gerar um filho e começa a ter uma conexão ali com aquela criança, com aquele bebê de seu mesmo, né? E já pensou? E você já sabe ali o que vai acontecer com ele? Eu acredito que ela sabia de algumas coisas, né? Guardava em seu coração, mas não sabia tudo, porque Deus não conta tudo, né? Na nossa vida. E ela simplesmente se entregou totalmente a essa missão. Ela disse assim, estou aqui. E é isso que Deus tem que encontrar em mim, encontrar em nós. Sabe? É eu mesmo. Vai ser eu estou aqui, eis-me aqui. Em nome de Jesus, não é na minha força, não é na minha capacidade. Bora lá, eu vou. Se o Senhor vai comigo, eu vou. Agora, se Deus não está comigo, aí, meu irmão, a gente, olha, tem que pegar nossas trouxas e cair fora. Mas se Deus está conosco, a gente tem que se revestir de ousadia mesmo, de total entrega.
É como chamam a gente, fé cega. Mas não é uma fé cega, né? Porque a gente sabe o que, é que a gente está seguindo, né? A gente está seguindo um chamado do Senhor. E nesse chamado a gente vai encontrar as pedras no caminho, né? As pedras e aqueles que atiram a pedra, né? Eu imagino que Maria não enfrentou. Por que Maria não enfrentou, né? Porque todos começaram a ver a barriga dela crescer. E não estava batendo com o tempo ali que ela se casou depois. A barriga foi crescendo. Imagine, gente. Às vezes, a missão que Deus vai nos entregar e nos confiar vai trazer escândalo para outras pessoas. Aleluia. Deus está entregando coisas para nós aqui, né? Como já veio entregando. Então, muitas vezes, Deus vai entregar coisas na nossa vida que não vai, nem a gente vai entender como é que você vai perder tempo explicando para as pessoas. Se nem você mesmo entende certas coisas, não gaste tempo tentando explicar, não. Você vai se distrair, perder sua bênção e atrasar. Atrasar o que Deus tem, né? Então, Deus diz para isso, não tente explicar, porque às vezes foge do nosso entendimento, como aqui de Maria. Eu anotei aqui, foge do entendimento uma pessoa, uma mulher virgem, com a vida toda aí a enfrentar, com sonhos, casar e ter filhos, e de repente o anjo para e fala para ela, faz promessas para ela, né? E ela não pensa, poxa, o que José? Ela não pensa, sabe, o amor da minha vida, eu vou ter que abandonar, eu vou ter que isso, eu vou ter que atrasar minha vida por causa de uma missão. Meus irmãos, a gente precisa sonhar os sonhos de Deus. São os sonhos de Deus na nossa vida que nos trazem felicidade. Sim. Esteja em ambientes com pessoas que elevam a tua fé, sabe? Exemplo de perseverança, de renúncia, de dizer assim, se despojar de si mesma e dizer, eu estou aqui. Maria disse sim, eis-me aqui. E Deus faz para nós aqui essa pergunta, né? E Deus faz para nós aqui, traz esse entendimento. Maria carregou o Salvador do mundo. Ela teve prontidão, né? E que eu e você tenhamos também. Porque, na verdade, Deus está gerando algo em nós. Algo está sendo gerado em nós. E uma hora isso vai precisar conceber. E é sobre pessoas, é sobre vidas, é sobre legado. E o que é legado? Exatamente o que a Maria construiu e estamos nós aqui falando dela. Então, é olhar e dizer assim, eu estou nessa terra para cumprir a minha missão que Deus me entregou. Hoje a Elaine está aqui, hoje a Bispa está aqui, amanhã não vai estar. Mas vai deixar o quê? Vai construir o quê? A Cicinha, a Karina, a Tânia, a Clá, ou Clá, não sei, a Lloyd, a Laudiceia, a Élida, o Geraldo, a Tânia, o Apóstolo Índio, a Adriana, enfim, e Letícia, quem mais aqui? Então, Deus quer gerar algo em você. E Ele precisa ver em mim você prontidão. Prontidão para cumprir. E é interessante que Deus sempre, quando nos chamar para uma missão, Ele vai dizer assim, não temas. Foi o que Ele disse para Maria. Ele disse para Josué, né? E Ele disse para nós aqui, seja o que for que Deus estiver te confiando, te chamando, não tenha medo, né? Não temas. E esse não temas, eu estava até estudando sobre o não temas, algumas versões, algumas palavras dizem que o não temas não não quer propriamente dizer para você não ter medo, porque ter medo nós sempre iremos ter. Mas o não temas não deixe de confiar em Deus. Entendeu? Eu estava lendo numa nota de um rodapé, numa Bíblia que eu tenho, e algumas passagens, algumas palavras não temas significa isso, não é que você não tem medo. Você vai ter medo, mas você tem que fazer mesmo com medo. Mas confie em Deus. Não perca a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Eu achei muito interessante isso. E ela não contesta, ela faz perguntas. E Maria, ela recebe uma missão de receber o Espírito Santo. Sabe o que eu achei interessante? Porque o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo só era permitida para 5 categorias de pessoas. Eu anotei aqui.
reis, sacerdotes, profetas, nazireus e juízes. E Maria foi a primeira a receber a virtude do Espírito Santo. Antes do coletivo lá, a descida do Espírito Santo, né? Lá em Atos 2. Mas ela já recebeu, ela já foi envolvida ali com o próprio Espírito Santo. Se nós formos olhar bem para isso. E a Isabel também, depois, né? Se vocês forem ler, vocês vão perceber lá. Então, é interessante porque como que Deus faz, né? Chegou, faz promessas para nós, sabe? Sem a gente merecer, muitas vezes. Confia a nós coisas grandiosas e muito maior do que a gente, muitas vezes. E a gente precisa ter essa coragem dessa mulher, né? Foi o que eu anotei aqui. A Bispa quer falar mais alguma coisa? Não, só eu tô com a Bíblia aberta aqui no livro de Lucas, né? No capítulo 1, onde a diaconisa falou, né? Sim. E é muito interessante. Porque no 30, né? E no 31, até o 32, né? Diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. É uma palavra forte, né? Uma palavra maravilhosa. É uma palavra para nos encorajar todos os dias da nossa vida, né? Que nós, mais uma vez eu falo, que nós nunca venhamos a desistir de nada. Que nós podemos ter pelo menos um pouquinho da fé de Maria. Que nós podemos ser um pouquinho como Maria. Nós podemos ficar ali, persistindo. Porque se Deus dá, Deus ele nos dá estrutura para a gente suportar. Para a gente seguir em frente. Assim como ele fez, né? Amém? Amém. E ele deu exatamente estrutura para Maria, né? Sim. Estrutura espiritual, emocional, física, né? Porque Deus deu mesmo essa estrutura. E também a estrutura externa ali, né? É interessante, porque muita coisa ali profética estava acontecendo, né? Na vida de Maria. Então, ela obedeceu, porque ela é como eu disse, quando Deus muitas vezes usa alguém para nós, para falar algo para nós em relação à nossa vida, ao nosso ministério, por que muitas vezes a gente recebe, né? Como de Deus? Porque Deus já falou no nosso coração. É, verdade. Então, né? Eu tenho muito cuidado com profecias, não é que eu não creia e não receba, mas eu tenho muito cuidado com profecias que Deus ainda não falou comigo antes. Sabe, que ainda não testificou no meu coração. Eu ouço. Mas é isso. Quando o anjo chegou para ela, falando sobre isso, ela fez perguntas, mas, meu Deus, ela teve uma capacidade, assim, ela estava pronta. É como se ela tivesse, assim, nossa, eu já esperava por isso, mas não por isso, mas por algo de Deus, né? Uma missão de Deus, né? Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente não entende, mas a gente sabe que Deus está nos dando algo muito poderoso, assim, não de vanglória, não, mas algo assim, especial ali, né, com ele, né, para fazer a vontade dele, e a gente às vezes não sabe explicar totalmente, mas a gente crê que é algo, e eu acredito que com Maria foi assim. Eu acredito que quando ela recebeu essa promessa, ela já tinha no coração dela algo firme em Deus, sabe? E aí quando ela recebeu a visita do anjo ali, sabe quando Deus nos encontra, né, gente? Quando Deus encontra em nós fidelidade, ele vai lá e ele escolhe tornar essa mulher mundialmente conhecida. Porque nós estamos falando aqui de uma mulher que é conhecida em todas as religiões. Maria, né? Então, nós estamos falando aqui de uma mulher simples, com uma fé gigante, que nos deixa um exemplo assim, sabe? É impressionante, porque ela se tornou uma mulher referência mundial. Com voz. Hoje, e ela nos dá essa voz de coragem, de construir, de gerar coisas em Deus.
né? Então, uma mulher simples, na simplicidade. Então, que a gente aprenda isso, né? A humildade, a simplicidade, é isso que nos destaca, sabe? Mais do que oportunidades, mais do que melhor, lugares em primeiro, posições, né, em destaque, posições em primeiro lugar, títulos. O que nos destaca é a simplicidade e a humildade. Porque quando o Senhor nos acha, irmãos, não tem ninguém que desfaça. Quando Deus resolve abençoar uma pessoa, quando Deus resolve dar vitória e fazer promessas, não tem, não tem. E para encerrar aqui, por mim eu ficava falando aqui, mas o que eu acho mais poderoso que eu anotei aqui também, além da fé inabalável, né, da Maria, ela decidiu ajustar sua vida ao propósito de Deus. E muitas vezes os cristãos de hoje não querem fazer isso. Nós estamos aqui falando para mulheres, né? Mas é um termo geral. Nós não queremos ajustar a nossa agenda, o nosso tempo, os nossos sonhos. A gente quer que Deus realize os nossos sonhos. Mas a gente parar e renunciar como Maria fez e dizer assim, tá bom, se possível, o meu casamento eu renuncio por um tempo, ou eu não sei como vai ser, mas eu digo sim ao plano de Deus. Sabe? Ela ajustou, ela olhou assim e ela entendeu ali, aquele momento ali, um momento muito, muito poderoso, maior do que ela, e ela ajustou sua vida ao propósito de Deus. Isso é impressionante. Às vezes Deus pede para você algo e você diz assim, ah, não, mas, sabe, pronto, eu vou contar um testemunho aqui, se a bispa tiver algum testemunho e quiser contar, é só me falar aqui. Agora, né, já entrando aqui, quando, em 2021, 20, por aí, eu estava querendo emprego, eu estava querendo trabalhar na minha área de atendimento, de vendas. E aí, ao mesmo tempo, eu não queria deixar meu filho com qualquer pessoa. Mas as necessidades financeiras na época, que eu precisava quitar algumas pendências, eu via que empreender não me daria um retorno tão rápido como um emprego formal. Né? A gente recebe aquele dinheiro mensal. Né? E qual era o meu plano? Não, eu trabalho durante os 6 meses, adquiro o dinheiro, quito as pendências e pronto. Mas eu sou o tipo de pessoa, quando eu me entrego a algo, sabe, eu faço até o fim. Eu sou intensa mesmo no que eu faço. Eu gosto de dar o melhor sempre em tudo que eu faço. E Deus, acho que sabendo disso, minha filha, mas não é isso que eu tenho para você. Então, nesse meu pensamento, eu achava que era um plano bom para mim, vou arranjar um emprego, comecei a pesquisar e tal, né, empresas assim e tal. E uma empresa que eu fiz entrevista e tudo, né, e veio a pandemia e tal, mas aí eu comecei a me preparar, orando, apresentando a Deus, e eu tinha fé que seria isso, sabe? E o Senhor começou a falar, pregações, palavras, louvores, e eu disse, não. E por fim, aquilo que eu achava que estava tão certo para mim, né? Deus fechou a porta. E aí o Senhor disse, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo, eu disse, mas como algo melhor? Porque é uma empresa que eu admiro muito, estava abrindo aqui na minha cidade pela primeira vez, né, a filial. E eu fiquei assim, meu Deus, mas eu queria tanto, e Deus disse, não, eu tenho algo melhor para você. Eu não quero que você trabalhe para o homem. Aí eu amei, aí eu comecei a buscar, e aí eu vou fazer o quê, Senhor? Então, comecei a tentar procurar coisas para vender, para revender e tal. Mas eu não tinha paz, eu ficava com aquele no meu coração, não é isso, não é isso, não é isso. E o Senhor, descanse, porque eu tenho o melhor para você. Descanse. E aí, realmente, quando eu descansei, eu falei com meu esposo, disse, olha, não vou procurar mais não. Porque o que tiver agora vai vir a mim. Se for de Deus, vai vir para mim, porque eu não vou procurar mais. E aí eu parei de procurar, eu entendi, eu me conformei, né? Eu amei Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, né? E meu filho era pequeno, e eu precisava fazer algo, veio um determinado momento que eu disse, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, sabe aquela necessidade que você tem de fazer algo, tal, né? E aí foi quando eu conheci a marca Presente de Deus, né? Que eu tô até hoje,
E por que que eu estou encaixando esse testemunho aqui? Por quê? Porque eu queria algo e Deus tinha outro. E aí, quando eu entendi, né, eu ajustei. Eu ajustei eu fiquei triste, fiquei, porque era uma empresa que eu queria muito e não fui chamada. Deus fechou a porta ali e eu não fui chamada. Tava tudo certinho, indo tudo certinho, sabe? Aí chegou um determinado procedimento lá e não deu. Deus fechou a porta e eu entendi que foi Deus, que ele já estava falando. Ele já estava me avisando, me preparando. E aí eu disse amém, eu entendi, sabe? E eu disse assim, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu comecei a me ajustar ao propósito de Deus para minha vida. E ainda confesso que ainda estou me ajustando. Mas eu entendi que não era daquela forma que Deus queria trazer a minha renda. Né? Então, eu aceitei. Foi quando eu conheci, não estava procurando de fato, só quis pensar. Aí eu pensei novamente, eu disse, Senhor, bem que eu deveria estar fazendo algo, vendendo algo, né, tal. Eu pensei, foi assim, um pensamento, né? Conversei com meu esposo, mas foi só isso, não fiquei ansiosa, né? E de repente veio até mim, sabe? Deus trouxe para mim ali, e tudo deu certo e eu entendi. Era a resposta de Deus para minha vida. Então eu me ajustei, né? Então é exatamente isso. Às vezes Deus quer te confiar algo e Ele quer que você se ajuste ao propósito, e não que Ele se ajuste à sua vontade, né? E à minha vontade. É fácil? Não é. Porque a gente quer ter todo o plano certinho. Mas se a gente seguir o exemplo de Maria, a gente vai entender que ela se ajustou ao propósito de Deus, né? E eu quero encerrar aqui, né, agradecendo a Deus pela vida da Maria. Estamos aqui cumprindo a palavra, porque a palavra diz que ela seria bendita em todas as gerações, né? Eu não sei onde é mais ou menos que diz, qual é o versículo que fala, mas acho que foi na oração de Maria, a oração que ela fala, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Aqui, versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eu sei que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Estamos nós aqui. Ó, quantas gerações, né? Meu irmão. Minhas irmãs. Quem constrói em Deus nunca morre. Nunca morre. Essa carne aqui, sim, ela vai perecer. Mas o que a gente constrói em Deus é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa obediência a Deus tem o poder de perpetuar coisas que, sabe? Imagina aí, hoje, Maria vendo isso tudo. Abraão vendo tudo, todas as promessas. Porque Abraão nem chegou a ver a promessa com apenas o Isaac. Mas as outras promessas que Deus falou, né? As outras promessas, te farei grande, tua semente e tal, mais do que as estrelas dos céus, a areia, né, da praia. Ele não viu o que nós estamos vendo hoje. A Maria também não. Talvez aquilo pelo que você ore e eu ore, nós não veremos. Mas a nossa fé fará acontecer. E isso é importante, né? E é isso, eu agradeço a todos que ficaram aqui. Eu creio que foi bênção, como foi para mim, como foi para cada um aqui. Né? Eu gostaria também, aproveitei que eu falei da presença de Deus, eu gostaria de todos que estão aqui convidados, se você veio pela divulgação da bispa, né? Ela trabalha também revendendo, ela trabalha, né, com outras coisas, mas também ela revende presente de Deus, né? Você tem uma forma de abençoar também a vida dela, né? Fazendo encomenda, trabalhando, encomendando, divulgando para ela, ajudando também a vida dela. E eu tenho até aqui uma peça para mostrar. Eu trabalho na Presença de Deus já há 4 anos, né? Eu sou gestora da Presença de Deus. Nós estamos aqui porque a gente se conheceu através da Presença de Deus. E eu sou gestora, né, da Lucimeire, ela é revendedora. E eu comecei também com o intuito de revender, né? Eu entrei na Presença de Deus para revender, como eu falei aqui no início, trabalhando, ainda revendo. Mas eu também apresento essa oportunidade para outras pessoas. E você pode também estar aí espalhando a palavra de Deus e evangelizando de forma diferente e criativa. Foi a maneira como Deus me chamou. Deus me chamou para evangelizar através da minha roupa. Não vai dar aqui para falar sobre esse testemunho, a gente pode falar em outro momento. Né? E eu tenho algo muito, muito particular em relação a minhas vestes, a roupas, né? Algo que o Senhor trabalhou na minha vida. Então, hoje eu não só trabalho, mas eu também divulgo, eu também abençoo vidas,
eu presenteio também com a palavra de Deus. E eu queria deixar aqui esse convite para vocês, né? Busquem conhecer sobre os produtos, né? Peçam para conhecer, divulgue também, que é uma forma também de abençoar a vida da bispa, ó. Eu estou com a camiseta aqui, né? E em tudo dá graças. Então, é uma das peças, assim, que nós trabalhamos, que nós revendemos, e é bênção de Deus. Deus, né, quer nos abençoar, e eu acredito que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Se quiser conhecer um pouco mais, chama a Lucimeire, pergunta para ela como funciona, né, sobre o produto, pede o catálogo para conhecer. E o Senhor vai estar nos abençoando. E quem está aqui também, assistindo essa live gravada, né, que faz parte aqui do meu ciclo de amizade também, quiser conhecer, também faz entrega em todo o Brasil, em nome de Jesus, e uma empresa cristã também. Então, hoje eu estou vivendo os propósitos do Senhor, né? Eu sempre digo que a gente tem que estar onde Deus quer que nós estejamos, né? Então é isso, gente. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Quer falar, quer se despedir também? Bispa. Agradeço, né, primeiramente a Deus, Amém. A você pelo convite e a todas Amém. Que assistiram, que participaram, né, que todas possam guardar essa palavra no seu coração, né, e que nós podemos ser Maria, seguir o legado de Maria. Amém? Amém. Eu também agradeço por estar aqui, esse tempo maravilhoso da gente compartilhar a palavra, né, e nós falarmos, né, da palavra do Senhor. É sempre bom, né? Louvado seja Deus. Muito obrigada também por ter aceitado. Todos sejam muito bem-vindos, todos que ficaram aqui, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, tá? E nós encerramos aqui esse momento de palavra com o Senhor. Guarde no coração, todos que entraram depois, seja bem-vindo, Michele, quiser assistir, a live vai ficar gravada, tá bom? Pode assistir depois do início, e nós vamos estar orando em nome de Jesus e agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver aqui se alguém deixou algum... Eu me lembro que teve um pedido de oração, não sei se a pessoa ainda está aqui. O Geraldo, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Jesus, por esse momento. Deus, abençoe cada vida que está aqui nesse momento, cada um que ficou assistindo, aquele que vai assistir, que vai vir depois, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida. Pai, eu louvo o Senhor por tudo que nós aprendemos nessa noite, por tudo que foi falado aqui, pela vida da Bispa Lucimeire. Abençoa a vida da tua filha grandemente, o seu ministério, Pai. Que o Senhor continue dando força, estratégias, Pai, para que ela continue, Senhor, com a fé inabalável, seguindo o legado da tua serva Maria. Pai amado, que ela seja uma Maria onde ela estiver, que ela, Senhor amado, seja um exemplo também de fé, de coragem, de persistência, em nome de Jesus, Pai. Sustenta, dá força, Senhor, para que ela faça, Senhor, e ela siga, Deus, obedecendo o teu chamado, obedecendo a tua voz, aonde o Senhor a colocar, Pai, em nome de Jesus. Seja glorificado o teu nome na vida dela e em tudo que ela fizer, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pelo Geraldo, pede oração pela Maria Mendes, ela está com enfermidade. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, a saúde da Maria Mendes de Almeida. Nós oramos, Senhor, e concordamos que o Senhor é o Deus de perto, também é o Deus de longe. É o Deus que está aqui em minha cidade, está também com a bispa. É o mesmo Deus que vai lá ao encontro, Senhor amado, da Maria, em São Feliz de Minas Gerais, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, faz o que nós não podemos fazer. E traz, Senhor amado, a cura e o milagre que a Maria Mendes precisa, Senhor. Em nome de Jesus, nós concordamos e oramos, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, que o Senhor trabalhe na vida dela, que o Senhor cumpra a sua vontade na vida dela, Pai, em nome de Jesus. E que ela, Pai amado, seja restaurada em sua saúde, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor tome a vida do Alan, Senhor, filho de Michele, em tuas mãos. Pai amado, que o Senhor vá ao encontro desse jovem, Deus querido. Deus salva, liberta, transforma. Senhor amado, que o Senhor, Deus, mude os caminhos dele, o Senhor traga ele para os teus caminhos, que o Senhor dê sabedoria a Michele também, Pai amado, para estar em oração, para estar crendo, para não desistir, Pai amado, mas para apresentá-lo, Senhor, em oração sempre. Porque o Senhor nos chamou, Pai amado, para termos uma fé inabalável, Pai amado, para nos inspirarmos na vida de Maria, Senhor, e glorificar o teu santo nome.
E assim nós oramos e concordamos em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus, tá bom? Boa noite, a graça e a paz do Senhor.